Paz, irmãos. Mais um domingo estamos aqui, né? Estava pensando hoje, como está passando tão rápido. O próximo domingo já será o último deste mês. Parece que o Natal foi ontem, né? Então, devemos estar atentos àquilo que o Senhor tem a nos dizer e tem nos dito, né? E tem a nos dizer ainda. Então, eu pediria que os irmãos abrissem a palavra em Josué 1:8. Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Em paralelo com esse versículo, vamos lá no Novo Testamento. Em João 5:39. Aí o pessoal vai falar assim: mas isso aí é na velha aliança. Vamos ver o que Deus fala aqui em João 5:39, para que nós estejamos preparados para esta vida. Diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Conhecimento da palavra. Deus chama Josué após a morte de Moisés para conduzir o povo à terra prometida. E Josué estava com medo. Foi-se o mestre terreno, né? Moisés ele era o ajudante de Moisés. E Moisés não conseguiu chegar a atravessar por tantas coisas que ocorreu durante o trajeto. Buscando a história, aconteceu muitas coisas, por isso Moisés não conseguiu chegar à terra prometida. E aí vai essa missão a Josué. E Josué estava com medo. Aí Deus fala: medita nessa lei, que era a lei com que Moisés tinha escrito, para que ele pudesse ser bem sucedido naquilo que fazia. E a palavra do Senhor também nos diz aqui em João 5:39: examinai a Escritura, porque vós cuidais nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Conhecimento da palavra para nós colocarmos em prática, para que nós sejamos bem sucedidos naquilo que nós fizermos. Onde colocar a planta dos nossos pés, onde colocar as mãos, será abençoado. Isso não é palavra de homem, essa é a palavra do Senhor, que nos dá essa certeza para que nós possamos praticar no nosso dia a dia. Não ficar em teoria, simplesmente ouvir, tá bom para mim, acabou. Deus quer que nós vá adiante, levar as boas novas. Por isso que ele diz em Marcos 16:15: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. As pessoas precisam conhecer desse grande amor, dessa palavra que nos leva, que nos conduz à vida eterna. Jesus Cristo veio e nos deu a sua vida, mas nós precisamos estar trilhando nos caminhos que Jesus trilhou. Como nós conseguiremos trilhar nesse caminho? Vivendo como Jesus viveu, conhecendo-o através da sua palavra, que nos ensina, nos orienta, nos dá força e nos dá certeza do amanhã. Nós podemos achar que amanhã vai ser isso, vai ser aquilo, o achou.
Mas nós, conhecedor da palavra do Senhor, está ouvindo? Nos diz que nós temos essa certeza através dessa mensagem que o próprio Senhor nos deu através dos apóstolos, através dos homens com que Ele colocou à disposição para nos trazer as boas novas. Essa é a verdade que nós temos e que devemos viver. Não importa que as pessoas, homens estudados ou não, possam achar, nós temos que confrontar com a palavra e saber da realidade, não dos homens, não de um homem estudioso, mas do Ser Supremo, do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que para nós termos vida, temos que estar com Ele. Ainda que esteja morto, viverá. Você está trilhando num caminho errado, num caminho da perdição, você está morto. Quando nós trilhamos um caminho e não consegue através da palavra do Senhor, nós estamos trilhando no caminho da morte, estamos mortos. Embora fisicamente vivos, mas estamos mortos. Por isso que Jesus veio para nos dar a vida e a vida eterna. Então isso aí é a paz, é o que nós temos que colocar em prática na nossa vida. Por isso que nós devemos estar examinando, buscando o conhecimento da palavra para que possamos confrontar aquilo que é do Senhor e aquilo que não é, mesmo que tenha aparência. Às vezes tem muitas coisas que vêm com uma aparência maravilhosa, isso é muito bom, mas quando vai ver a situação, o porquê, nós sabemos que tem algo por trás disso que não condiz com aquilo que Deus nos mostra através da sua mensagem. Então, é uma palavra para nós estar meditando, não acusando ninguém, mas olhando para o Senhor, para que possamos ter vida, como o Senhor disse, vida com abundância. Não importa a situação que nós passamos, muitas vezes estamos passando por dificuldades, situação que o mundo vem nos oferecendo, coisas que vem ocorrendo, mas quando estamos com o Senhor, isso nada vale, porque o que importa é estarmos com o Senhor, vivendo uma vida eterna, não esses momentos que nós passamos aqui, diante da grandeza de Deus. Isso aqui não é nada, são momentos. Então, a palavra do Senhor nos diz: medita, examine, busque as palavras e viva dia após dia aquilo que o Senhor tem nos dado a todo momento. E muitas vezes nós temos desperdiçado o privilégio de conhecer essa palavra, de buscar mais e mais. O momento do privilégio que o Senhor nos dá para nós buscarmos esse conhecimento através da igreja, principalmente através dos estudos, através da leitura, através da meditação. Deus que Ele disse: medita nesse livro, nessa lei, dia e noite. E aqui no Novo diz para nós estar examinando as Escrituras, porque o próprio Jesus viveu, e aquilo que Ele viveu é para a nossa vida, a vida eterna. É os ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Então vamos levar a sério aquilo que o Senhor deu a cada um de nós, para que possamos estar transmitindo, vivendo aonde quer que estejamos, essa palavra de forma natural. Não precisamos nem nos esforçar, simplesmente colocar à disposição do Senhor para que Ele faça a obra através de cada um de nós. Amém? Vamos orar. Glorioso Deus e eterno Pai, graças te damos pelo amor que tem fluído em nossas vidas, pela tua direção, pela unção, pelo poder, Pai. Ó Deus, dado a cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tu fizeste uma obra grandiosa, poderosa, transformadora, redentora, Senhor, do qual todos que têm acesso, Pai, têm a vida eterna. E o Senhor não quer que nenhum se perca, mas o Senhor é justo, Pai. E assim, Pai, através da tua justiça, do teu amor, Pai, nós damos graça, damos-te glória, Senhor,
porque tem uma convicção, uma certeza, ó Pai, que o dia de amanhã está reservado a cada um de nós, ao seu lado, nos lugares celestiais. Muito obrigado, Senhor. Que o fluir do teu poder continue irradiando, Pai, para que possamos te glorificar, exaltar o teu nome, Senhor, e também na tua palavra, Senhor, para que o fluir do teu Espírito esteja tocando em nossos corações, esteja tocando em cada um aqui, Pai, que estará ministrando louvor, ministrando, Senhor, a palavra, Pai. Assim nós damos graças e glória em nome de Jesus. Amém e amém. A paz cristocêntrica a todos, amém? Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Que momento delicioso, né? Momento da adoração, momento do envolvimento com o louvor, com a oração cantada. E diante do louvor, diante da adoração, eu gosto de olhar para essa paz, para a paz que vem de Jesus Cristo, a paz que Jesus Cristo, em um momento, ele diz que é uma paz diferente da que o mundo pode dar. Ele afirma que a paz dele chega a exceder todo o entendimento humano. Jesus, ele chega a afirmar que deixo-vos, eu entrego, eu dou para vocês da minha paz. E é tão gostoso quando a gente olha para Jesus dizendo isso e sabendo que ele não disse isso da boca para fora, mas é uma verdade extraordinária, e a gente se ver dentro desta paz. Muito mais importante que a gente saber que Jesus deu para cada um de nós da sua paz, é nós nos vermos dentro da paz que excede todo entendimento, principalmente mediante um cenário qual o mundo está passando. É de extrema importância nós olharmos para uma paz que é totalmente diferente da que o mundo pode nos proporcionar. Então, quando nós nos vemos dentro da paz de Jesus, e ali diante do louvor e da adoração, eu me lembrei de uma certa vez que Jesus, ele envia parte dos seus discípulos e orienta eles dizendo: olha, vocês vão chegar até determinadas casas e vocês vão dizer: a paz seja contigo. E se ali houver lugar para repousar esta paz, ela vai repousar. Mas se recusarem essa paz, ela vai retornar para vocês. Jesus, ele quer que a paz dele encontre lugar para habitar. Jesus quer que a sua paz seja experimentada por aqueles que a querem. Então, que o nosso coração seja o local de encontro desta paz. Amém? Vamos compartilhar da leitura da palavra de Deus nesta noite. Hebreus, carta aos Hebreus 2, verso de número 1. Nós estamos aí ligando as Bíblias, né? Alguns abrindo, né? Hebreus 2, verso 1, que também é o nosso tema desse ano. Quem não decorou esse versículo, decore. Quem ainda não escreveu ele, escreva. Cole ele num local visível da sua casa, onde todos os dias você possa olhar para ele como sendo Deus falando com você. Hebreus 2, 1. A palavra de Deus nos diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Eu repito: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Vamos falar com o nosso Deus. Glorioso e amado Pai,
na tua bendita e maravilhosa presença, ó Pai. Nós te agradecemos de todo o nosso coração a tua presença real, doce, verdadeira em nosso meio, ó Pai. A tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente, ó Pai. E nós cremos na tua palavra, nós cremos na tua verdade, ó Pai. E percebemos a tua presença em nosso meio, ó Pai. Te agradecemos por suas verdades declaradas já através da abertura, através dos cânticos. Te agradecemos, ó Deus, por suas verdades ouvidas por cada um de nós, e que o nosso coração, Pai, se apegue com total firmeza às suas verdades, ó Pai, para que delas nós encontremos alimento real e verdadeiro para a nossa alma, Pai. Pois a tua palavra, Pai, é verdadeira comida, a tua palavra é verdadeira bebida. E a nossa alma carece, ó Pai, da tua bendita e maravilhosa palavra. E que ela seja o alimento real e verdadeiro nesta noite para cada um de nós. Assim, ó Deus, nós oramos e assim nós te agradecemos. No nome bendito de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a necessidade de nos apegarmos às verdades ouvidas. Deus nos deu esse tema para nós, para a igreja, desenvolver ao decorrer deste ano, tanto no coletivo quanto no individual. Nós fazemos parte do corpo, mas como membros também individualmente. Nós fazemos parte de uma igreja, mas que individualmente cada um de nós podemos e devemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Então, o seu relacionamento pessoal com Deus não está diretamente ligado ao meu relacionamento pessoal com Deus, assim como o relacionamento pessoal de cada um de vocês não está ligado diretamente ao meu relacionamento pessoal com Deus. Então, isso é papel de cada um de nós desenvolvermos um relacionamento individual com Deus e com a sua palavra bendita. E Deus deu esse tema dizendo da importância de nós nos apegarmos às verdades ouvidas. Existe uma importância muito grande de nós nos agarrarmos, nos segurarmos com firmeza, como diz o texto, as verdades que nós temos ouvido. E sempre que Deus fala comigo, sempre que Ele me orienta em cima de alguma coisa, eu gosto de aguardar a confirmação dele. E às vezes eu confesso, eu sou até tardio em tomar algumas atitudes, porque enquanto Deus não confirma aquilo que Ele está falando no meu coração, eu não tomo. E não tomo porque às vezes eu posso estar me enganando. Às vezes pode ser coisa da minha própria mente, ou coisas que eu mesmo desejo para realizar ou para fazer. Então eu aguardo Deus confirmar e fico naquela espera ou na expectativa de que Ele confirme aquilo que está no meu coração, sendo favorável ao meu desejo ou não. Quando é favorável é gostoso, né? Que aquilo que Deus deseja vai de encontro àquilo que a gente quer, né? Então, eu me lembro de uma pessoa que, quando ela queria viajar, ela falava que ia buscar a palavra. E ela vinha e dizia assim: olha, Deus falou ide, então, olha, confirmou. E todas as vezes Deus confirmava para que ela fosse viajar. Nenhuma vez Deus negou para que ela fosse viajar. Então, ia de encontro àquilo que ela desejava. A confirmação de Deus ia de encontro àquilo que ela queria. E talvez, muitas das vezes, não era o que Deus quisesse para ela naquele momento, mas por
por nosso desejo, às vezes, estar acima da vontade de Deus, muitas vezes nós deixamos de ouvir aquilo que Deus nos fala. E eu gosto de aguardar a confirmação de Deus, seja para uma mensagem no domingo, seja para uma mensagem na quinta-feira, seja para uma visita em um lar, e eu oro e gosto que Deus me direcione, eu gosto que Ele diga: olha, eu quero que você haja de tal maneira, desta forma, e eu me sinto seguro agindo desta forma. E não foi diferente no tema deste ano. Só que o tema deste ano, Deus me falou claramente, falou: olha, eu quero que você frise bem que o tema é para a igreja. O tema é para a igreja. Não pense que Deus deu um tema para mim, pastor Adilson. Não, deu para nós. O tema é para nós nos apegarmos enquanto comunidade, enquanto coletivo e enquanto membros individuais. O Ivo fez a abertura e na abertura ele já trouxe parte da mensagem desta noite, conduzido e levado pelo Espírito Santo de Deus. Justamente examinar é uma maneira de se apegar. Examinar as Escrituras é uma maneira de nos vermos dentro do propósito que Deus quer para cada um de nós, do propósito que Deus espera de cada um de nós, seja no individual, seja no coletivo. Porque Deus estabeleceu a igreja para agir no coletivo, mas também no individual. Então, nós temos que saber, quando Deus está falando, amados, nós devemos dar a Ele todo o crédito. E esta fala, eu não tenho um pingo de dúvida, Deus quer que você que está aqui nesta noite a ouça e se apegue a ela com toda a firmeza do seu coração. E quando nós aguardamos Deus confirmar algo, amadurecer algo no nosso coração, chega a ser esta espera, ou este momento de amadurecimento daquilo que Deus colocou no nosso coração, é algo de sabedoria, é algo de inteligência, porque Deus deve ter sempre em nossas vidas a primeira e a última palavra. Então, ouvir Deus dar a primeira palavra e a última é uma questão de inteligência, é uma questão de sabedoria. Quem se lembra, quem não se lembra vai se lembrar agora quando eu falar, quem não sabe vai saber agora. Quando o povo estava para atravessar o deserto, quem se lembra que tinha uma nuvem que os acompanhava? Não tinha uma nuvem? E por hora essa nuvem estacionava. A nuvem parava, e quando ela parava, determinava que o povo também parasse. E quando ela se movia, determinava que o povo caminhasse. Teve vezes dessa nuvem ficar parada por anos, sem se mover. E o povo aguardou por anos. Alguém disse uma vez: mas por que Deus deixou acontecer tudo que aconteceu para depois enviar o Salvador? Por quê? Porque Deus não precisa da explicação do que Ele faz. Deus sabe do que faz. Nós é que precisamos às vezes aprender a esperar o momento em que Ele quer que nós tomemos decisões ou hajamos segundo a sua bendita e maravilhosa vontade. Então, quando nós sabemos esperar o que Deus tem para cada um de nós, com paciência, O salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu. Então, essa espera com paciência é uma questão de sabedoria e de inteligência. Saber se apegar com firmeza às verdades ouvidas de Deus é uma questão de sabedoria e inteligência, porque Deus tem o conhecimento de todas as coisas. Parece chover no molhado,
a gente dizer, olha, Deus sabe o que é melhor para nós. Quantas vezes nós já ouvimos esta frase? Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para nós. Mas o quanto nós nos apegamos com firmeza a esta verdade? Em momentos fáceis da nossa vida, em momentos de alegria extrema, onde as coisas estão dando tudo certo, né? É muito fácil a gente erguer a cabeça e dizer, nossa, Deus é maravilhoso, Deus é muito bom para mim. Não é fácil? É verdade ou não? É fácil a gente dizer, olha, Deus sabe o que é melhor para mim. Mas e em momentos de adversidades? Olhar para Deus e dizer, Pai, eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. No momento de dor, cria-se um nó na garganta, não é verdade? Em momentos de dificuldade, seja na nossa família, seja num amigo, seja dentro da igreja, seja no trabalho, usar e fazer uso dessa frase, que Deus sabe do melhor para nossas vidas, às vezes é difícil. Num leito de um hospital, seja você, ou seja eu, ou seja um ente querido, é difícil a pessoa olhar e encontrar Deus ali naquela situação. Mas se apegar com firmeza às verdades ouvidas, é nós olharmos para aquele cenário, erguermos os nossos olhos e termos a certeza de que Deus está no controle das nossas vidas. E dizer, como Davi disse, né? Eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E é lindo a gente ver ele respondendo, porque ele mesmo pergunta e ele mesmo responde. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, ele se apega com firmeza a uma verdade que está dentro do seu coração. E ele não deixa que a circunstância roube dele aquela verdade, aquela firmeza. Então, em momentos de adversidades, o mais importante a fazer é olhar com firmeza para as verdades que Deus declara para nós e ouvir as diferenças ou a diferença sobre decisões, amados. Saber ouvir que há diferenças entre aquilo que eu penso e aquilo que Deus quer. Muitas vezes aquilo que eu penso nem sempre é aquilo que Deus quer. Amadurecimento, um filho prova que ele amadureceu quando ele sabe olhar para a decisão, para a fala de um pai, e quando o pai diz não, e o filho concorda com o não do pai, porque sabendo que aquele não é o melhor para a sua vida. Sinal de que o filho amadureceu, sinal de que o filho está sendo preparado, está ouvindo a voz de amor do pai. Então, ouvir a direção de Deus sempre será para nós a decisão mais acertada. Ouvir a direção de Deus para nós sempre será a decisão mais acertada, ainda que vá contrária aos nossos desejos ou aquilo que nós queremos. Quando Deus está nos orientando diante do tema deste ano, de Hebreus 2, verso 1, quando Ele está dizendo, olha, eu quero que vocês se apeguem, mas se apeguem com firmeza às verdades que vocês estão ouvindo, é porque Deus sabe da importância de nos apegarmos às verdades. Sabe ou não sabe? Posso ouvir? Sabe ou não sabe, irmãos? Sabe. Nós podemos até não entender do porquê. E um tema, quando Deus colocou no meu coração, eu já li Hebreus por tantas vezes, né? E num jantar de casais aqui, foi o nosso jantar passado, quando o pastor Marcos Vinícius, ele trazia a mensagem sobre a importância dos votos que um marido faz para a mulher e que a mulher faz para o homem.
votos, né? Foi esse o tema, quem estava presente aí, né? Pode me ajudar. E ele disse da importância dos votos que um fez para com o outro, juras de amor eterno e tudo aquilo que nós sabemos que envolve um casamento, uma cerimônia de casamento. E Deus falou, eu estava bem aqui, Deus falou no meu coração, esse é o tema do ano: ouvir os votos, ouvir com clareza. E eu fiquei com aquilo no coração. Puxa vida, como assim, né? Porque nós, seres humanos, nós às vezes acabamos nos esquecendo de coisas que nós desejamos. Quando nós somos pequenos, nós desejamos algumas coisas, depois vem a adolescência, já desejamos outras, depois vem a juventude, nós já desejamos outras, e aí quando nós estamos mais maduros, né? Aí já começamos a desejar bem menos do que a gente desejava na juventude, quando era pequeno, e nós vamos passando a olhar as coisas com outros olhos, né? Já aquilo que tinha tanta importância na adolescência, na juventude, já não tem mais tanta importância, e nós fazemos tantas juras e tantos votos que ficam para trás. Mas quando o pastor Vinícius falava e Deus falava no meu coração, Deus dizia assim: nenhum dos votos que eu fiz com o homem eu volto atrás, nenhuma das minhas falas que eu dirigi ao homem eu volto atrás, eu cumpro todas elas. E eu não tinha esse versículo, e um dia na madrugada Deus me acordou, e às vezes eu obedeço e às vezes eu não obedeço, é tão gostoso dormir, né? E às vezes eu acabei de pegar no sono, 2 horinhas que eu acabei de dormir, e Deus me acorda e fala: levanta. E às vezes eu, peraí um pouquinho, e tento pegar no sono e continua a me incomodar, e eu levanto, e Deus me disse claramente, eu saindo da cama, Hebreus 2:1. Eu nem me lembrava do versículo, e eu fui para lá ler o versículo, isso ainda no ano passado, né? A gente estava em final de setembro, outubro, por aí, e eu fiquei assim, Deus falou: esse é o tempo. E eu fiquei aguardando a confirmação durante o ano, e foram muitas confirmações, e eu agradeço a Deus por cada uma delas. Mas Deus sabe da importância de nós nos apegarmos às verdades, amados. E o tempo é hoje, o tempo é agora, o tempo não é para amanhã, nem para depois de amanhã. É tão sério isso, amados, que eu, durante todo esse dia de hoje, eu meditei nesta fala de Deus, porque Deus estava trazendo no meu coração justamente esta fala que eu estou falando agora. Eu quero que você diga a seriedade da igreja se apegar às verdades ouvidas, para que não se desvie delas. Isso me inclui. Eu quero me apegar. Basta cada um de nós tomarmos individualmente a decisão. A decisão de se apegar com firmeza eu não posso tomar por você. Eu posso até trazer o recado de Deus, com temor e temor, com tremor e temor, né? Enroscou a língua aqui. Com tremor e temor, mas a decisão de se apegar às verdades ouvidas é sua. É tão sério isso, amados. Eu não sei o que vem, não é medo na igreja de forma nenhuma, não faz parte da mensagem da comunidade cristocêntrica, mas uma coisa eu tenho certeza, e nós acabamos de confirmar, você também tem certeza: Deus sabe o que está dizendo, Deus sabe da importância do porquê Ele quer que nós nos apeguemos com firmeza a verdades que nós temos ouvido. E uma delas é para que a gente não se desvie delas. Quantas pessoas deixaram de se apegar com firmeza às verdades e se desviaram delas?
Nas mãos não dá para eu contar. Usando os dedos dos pés também não dá. Se usar as mãos de todos nós que estamos aqui, e os dedos dos pés também não dá para contar. Pessoas que foram negligenciando as verdades que foram ouvindo ao longo do caminho e foram se esfriando, e hoje não encontram mais lugar para ouvir a voz de Deus. Orar é um peso. Ler um versículo, 2 por dia, é uma tortura. Ter um devocional com Deus, levantar meia hora antes de ir para o trabalho e falar: hoje eu vou dedicar a primeira meia hora do meu dia a Deus, nem pensar. Mas não por ritual, não porque uma igreja cobra, não porque o líder ou o pastor disse, mas porque você tem um desejo de um relacionamento mais profundo com Deus. Jesus fazia isso, não por uma nem duas vezes, mas ele, como disse o Ivo, ele é exemplo a ser seguido. Jesus, por muitas vezes, foi ter os seus momentos individuais com o Pai. E quando nós olhamos Deus nos orientando a nos apegarmos com firmeza às verdades que nós temos ouvido, para que nós não nos desviemos delas, como nós podemos negligenciar essa fala de Deus? Como nós podemos tratar isso como uma fala do Adilson? Se fosse uma fala minha, não haveria problema algum você não dar ouvido. Mas quando é Deus falando, amados, para nós devemos ouvir. Amados, nós vamos dar ouvidos à verdade ou à mentira? Nós vamos dar ouvidos à verdade ou à mentira? Não tem jeito. Ou nós vamos ouvir uma, ou nós vamos ouvir a outra. O problema maior, a questão maior, é quando a mentira, ela vem disfarçada de verdade. O problema é quando a mentira, ela está usando e se apresenta para nós, usando a roupa da verdade. Sabia? Que a mentira, ela pode se apresentar com uma roupa da verdade. Ela pode vir e se declarar para nós como sendo verdade, mas ela está apenas fazendo uso da roupa da verdade, mas no fundo ela é a mentira. Porque se ela se apresentasse com a sua roupa, com a roupa própria da mentira, ninguém seria enganado. Ninguém acreditaria na mentira, ninguém daria crédito para a mentira, porque ela estaria usando a sua roupa. Mas quando ela vem trazendo a roupa da verdade, muitos são enganados. A questão maior é quando a mentira, que pode nos enganar sim, ela vem disfarçada, fazendo uso da roupa da verdade. Ela parece ser a verdade, ela tem uma aparência de verdade, mas ela é mentira. Ela pode até andar como se fosse a verdade, ela pode até caminhar com um caminhar da verdade. Tem um filme que eu me lembro, eu até recomendei ele para o pastor André. É que eu assisto o filme, mesmo que tenha as partes de tragédia, assim como a vida tem partes que não são legais, né? Eu separo. E eu assisti um filme, Troia, quem já assistiu? Chamado Troia, né? Violento, mas eu gosto de filmes épicos, né? Assim se fala. É, né? Mais ou menos assim, né? Ricardo, assim? Mais ou menos, né? Épicos, né?
E Troia conta a história, né, de um príncipe que rouba uma mulher, e depois tem um presente, que é um cavalo de Troia, que aí, daí veio a frase que é usada, presente de grego, né? Os gregos deram um presente para os troianos, e tinha uma muralha que jamais foi transpassada essa muralha, e na verdade eles acabaram levando para dentro das suas muralhas um enorme número de soldados. Mas o que eu queria dizer é que, em um determinado momento do filme, um primo do lutador Aquiles, ele se veste com a roupa do lutador. Ele coloca a armadura do seu primo, do bravo Aquiles, né? E se passa por Aquiles. E ele vai até o campo de batalha, e ali ele luta e é morto por Heitor. Heitor, né? Não é o meu genro, mas é o outro Heitor lá, domador de cavalos. Mas Heitor diz uma frase muito interessante, que ele andava como Aquiles. Ele estava com a roupa de Aquiles. Ele corria como Aquiles, mas ele não era o Aquiles. E o que diferenciava um do outro foi o que eu disse para o pastor André na época. O pastor André falou: nem terminei de assistir, que era muito violento. Mas os dois homens mais bravos da história ali, os dois lutadores, um tinha um propósito. Heitor tinha um propósito de criar os seus filhos, envelhecer ao lado da mulher amada, plantar e cuidar dos seus cavalos. Aquiles queria colocar o seu nome na história, queria que o seu nome atravessasse a história. O que diferencia um homem quando ele está em busca da verdade, amados, é o quanto de glória ele quer. Quando nós vemos alguém trazendo muito o seu eu à tona, é o tanto de glória que ele está querendo para si. Quando nós olhamos e detectamos a verdade camuflada, ou melhor, a mentira camuflada de verdade, nós podemos olhar e fazer uma análise. O que eu estou buscando dentro desta verdade que eu estou trazendo para mim? A minha própria glória ou a glória de Deus? O que eu estou querendo diante desta direção que eu estou tomando? Que o nome de Deus seja exaltado ou que o meu seja exaltado? O que eu estou buscando é para honrar e glorificar o nome de Deus ou o meu próprio? Então, quando nós olhamos a mentira se apresentando com a roupa da verdade, e muitos passam a ser enganados ou se deixam ser enganados, em alguns casos nós nos deixamos ser enganados. A roupa da mentira, ela é horrível. Por isso que ela precisa fazer uso da roupa da verdade. A roupa da mentira é desarmoniosa, ela não tem harmonia, mas por isso que ela precisa pegar a roupa da verdade para se apresentar. Porque se ela se apresentar com a sua roupa própria, nenhum de nós seríamos enganados. Quanto mais aparência, mais nós precisamos ficar atentos. Quanto mais aparência, muito mais nós precisamos abrir os nossos olhos. Quando nós podemos trazer um exemplo de alguém que se deixou ser enganada pela roupa que a mentira estava usando. Eva, Gênesis 3, tem tantos outros exemplos, mas eu vou pegar Eva como um dos exemplos de alguém que deixou ser enganada, porque olhou para a roupa que a mentira estava usando como verdade. Gênesis 3, verso de número 1, nós vamos pegar a parte B do versículo. Quando Eva ela se deixa ser enganada pela serpente,
é porque a serpente, ela estava usando a roupa da verdade. A serpente não se apresentou com a roupa da mentira, mas ela estava fazendo uso da roupa da verdade. Ela se apresentou disfarçada de verdade. E no verso de número 1, a parte B do versículo, a serpente diz assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? É uma pergunta na parte B do versículo do capítulo 3, verso de número 1. É uma pergunta que a serpente faz no primeiro diálogo com Eva. Olha, Deus disse que não comereis de toda a árvore do jardim. E o verso de número 16 do capítulo 2 de Gênesis diz o que Deus disse. Olha o que Deus disse: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comereis livremente. Esta foi a fala de Deus. Olha a fala da serpente. Foi assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E Eva, amados, ela sabia da verdade. Ela sabia qual era a verdade que ela precisava se apegar com firmeza. Olha o que ela diz como resposta para a serpente no verso de número 2: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. A serpente já falou: opa, deu ruim. Ela fez uma tentativa, mas Eva declara: não foi isso que Deus disse. Deus disse que de toda a árvore do jardim podemos comer. Mas no verso de número 3 ela continua dizendo: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comeremos, nem tocaremos nela, para que não morrais. Ela sabia o que era a verdade. Ela sabia o que Deus havia dito para que ela se apegasse com firmeza. A questão, amados, é que na grande maioria das vezes, quando a mentira se apresenta para nós, ela estará usando a roupa da verdade. E a Eva deixou ser iludida pela roupa em que a mentira usava. No verso 4, a serpente continua: então a serpente disse para a mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aí aqui, amados, já acendeu uma luzinha. Eva disse: opa, eu vou me tornar igual a Deus? Opa, eu vou conhecer coisas que estão ocultas, que só Deus sabe? Opa, peraí. E o verso de número 6 declara para nós: vendo a mulher, Eva passa a olhar com outros olhos, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido, que comeu. Muitos criticam Eva, dizendo que a culpa foi dela. Adão decidiu comer. Ele poderia ter recusado, mas ele não quis ficar sem o seu cutel, né? Falou: puxa vida, agora Eva vai cair sozinha, eu vou ficar só aqui. Mas talvez o plano para ele teria sido diferente. Mas ele decidiu, ela ofereceu e ele decidiu comer. Foi uma decisão dele, ele que tomou a decisão. Então Eva, ela sabia qual era a verdade, mas o verso de número 6 está dizendo para nós que ela vendo,
ela olhou, ela desejou, ela viu que aquele olhar lhe trouxe um prazer. É assim às vezes a mentira. Em alguns momentos ela trará prazer. Ela percebeu que era boa para comer. Aquele fruto trouxe para ela saciedade. Quantas pessoas se saciam com a mentira? Quantas pessoas se deixam envolver pela mentira, se saciando? Ela percebeu que era agradável aos olhos, ela ficou com a aparência, porque não se apresentou com uma aparência ruim. Quando ela olhou e disse: é agradável aos olhos, que bonita! E desejou comer, porque aquilo ia lhe dar entendimento. E um dos maiores erros do ser humano, o entendimento que ela buscava era para ser maior que Deus. Este foi e tem sido um dos maiores erros do homem. O que nós podemos atribuir como uma das causas que mais distancia o homem de se apegar às verdades de Deus, é quando ele quer ser superior ao próprio Deus. Ele começa a fazer uso do seu intelecto, ele começa a fazer uso da sua filosofia, e ele começa a colocar uma roupa que vai enganando a sua consciência, e ele começa: não é bem assim, deixa eu dizer, deixa eu explicar. E a palavra de Deus diz que em alguns momentos essas palavras começam a enganar o homem, e o homem vai se deixando ser enganado por esse engodo, que ele passa a cauterizar a sua consciência, e ele passa a ver a mentira como verdade. Ele passa a dizer que tudo é fruto da força dos seus braços, ou do seu intelecto, ou da sua capacidade de raciocínio, e ele passa a ver a mentira como se ela fosse verdade. E é justamente o que Eva fez. Quando ela passa a olhar com outros olhos, ela deixa de ver e ouvir e se apegar com firmeza àquilo que Deus havia dito para ela. Ela sabia o que era verdade, assim como nós sabemos as verdades que Deus declara para cada um de nós, mas que nós podemos colocar uma roupa nela e irmos cauterizando ao longo do tempo a nossa própria consciência. Quantas vezes o homem se deixa enganar pela mentira e por ela começa a viver? Quantas vezes o homem se deixa enganar pela mentira, e que esta mentira nada mais é que a mentira trazendo uma roupa da verdade? Porque, amados, quando nós deixamos de nos apegar às verdades que Deus declara para nós, nós vamos apegar-nos às mentiras que o mundo vai estabelecendo para nós, e são elas que começam a nos dirigir. Não mais Deus, mas são as mentiras vestidas com roupas de verdade, e nós passamos a ser conduzidos, guiados por aquilo que não é a verdade da palavra de Deus. Por isso é que Deus está trazendo para nós esse ano este tema, que eu espero que ele dê mais mensagens dentro desse mesmo contexto, da importância de nós nos apegarmos às verdades, porque aquele que se apega às verdades, amados, não será jamais enganado pelas mentiras. Aquele que sabe o que é verdade e que está alicerçado com firmeza na verdade, não vai ser facilmente enganado pela mentira. Quando nós olhamos Deus dizendo que nós somos mais que vencedores nele, nós vamos dizer: eu sou mais que vencedor por causa dele. Eu só amo porque ele me amou primeiro.
Eu quero que ele cresça e que eu diminua. O que eu faço porque ele me capacitou para fazer. O que eu tenho, eu só tenho porque a semente foi ele quem me deu. São verdades que nós precisamos nos apegar. E aí, quando a mentira vem disfarçada de verdade, ó, tá vendo a sua capacidade, o que ela produziu? Eu ouvi o Cauê fazendo um solo aqui no louvor, e eu me lembro quando o Cauê começou a tocar, e por muitas vezes ele ficava, como eu posso colocar, na dependência, seria isso? Da Priscila, né? A Priscila tinha mais tempo que tocava, e hoje eu posso ver o Cauê tocando como toca, lindamente, por conta de estar aperfeiçoando aquilo que foi colocado nas mãos dele. Hoje ele não se atrapalha mais com as notas, ele consegue fazer isso com naturalidade. Assim somos nós, enquanto guiados pela verdade. Quanto mais nós vamos sendo guiados pela verdade, mais naturalidade, mais naturalmente nós vamos produzindo frutos segundo a verdade. A verdade não é algo que eu digo, a verdade é algo que foi estabelecido pelo próprio Deus. A verdade não é o que o presidente da República diz, por mais certo que ele esteja. A verdade é algo que foi estabelecido pelo Senhor da vida. E quando eu olho Jesus dizendo em João 8,32, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O contrário disso, amados, é ficar preso à mentira. O contrário disso é ser conduzido pelo engano. E o contrário disso é olharmos esta vida passageira como sendo ela eterna. O que a comunidade sempre vai frisar, e nós devemos trazer isso bem vivo no nosso coração, é de termos absoluta certeza que tudo isso aqui passa, mas a palavra da verdade permanece para sempre. Nós não podemos nos desviar desta verdade. Então, quando a mentira se apresentar, quanto mais alicerçado nós estivermos na verdade, nós não seremos enganados pela mentira, porque a verdade nos limpa, a verdade nos liberta, a verdade nos une à vida, a verdade nos coloca em comunhão com a voz de amor de Deus. Sabe o que Eva fez quando ela erra e Adão? Não queriam nem ouvir Deus, não queriam nem ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos o Senhor chamar e nós tivemos medo. A pessoa que está envolta à mentira, dificilmente ela quer ouvir Deus, dificilmente ela quer ser dirigida e governada por Deus. Mas a pessoa que está envolvida na verdade, a verdade que liberta, a verdade que nos traz vitória, a verdade que nos salvou, nos libertou, aí sim nós nos apegamos com firmeza a esta verdade. Então, o desejo de Deus para nós este ano é que nós nos apeguemos com firmeza às verdades ouvidas. E Deus tem falado tanto para nós ao longo de toda a nossa vida. E qual voz nós temos ouvido? Qual voz nós temos alimentado? Eva olhou para a mentira vestida de verdade, contemplou, se apaixonou por ela e se permitiu ser guiada por ela. Que nós possamos olhar para as verdades que nós temos ouvido e nos permitir
ser guiados por ela, a verdade. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Senhor. Eu convido o grupo de louvor a estar vindo aqui à frente, os obreiros distribuir os envelopes em nome de Jesus. E eu termino a fala desta noite com uma frase: quem se apega à verdade jamais será dominado pela mentira. Quando Jesus está dizendo ali, conhecereis a verdade vai te libertar, Ele está dizendo, olha, tem um relacionamento com a verdade. Conhecer na Bíblia é ter intimidade. Tenha intimidade com a verdade, e ela produz libertação. É tão gostoso ser livre pela verdade, porque ela é verdade hoje, vai ser amanhã e continua sendo por toda a eternidade. Amém?